Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem te ter. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Satisfação, estamos recebendo novamente dentro do programa o Dr. Henrique Tchela. Ele que é quiropraxista e novamente participa para falar sobre problemas de coluna. Contratura muscular, hérnia de disco e outras situações que no nosso dia a dia realmente trazem problemas sérios. E claro, ele participa conosco para esclarecer, tirar dúvidas e dar orientações para diminuir esse tipo de problema. Tudo bom? Tudo ótimo. Prazer revê-los, novamente aqui no programa. E para tirar algumas dúvidas aí das pessoas a respeito desses probleminhas de coluna, Hoje vamos falar um pouquinho de contraturas musculares e alguma coisa sobre hérnia de disco. É um assunto bem interessante, porque é difícil quem não tenha, É verdade, realmente, a gente que agradece mais uma vez pela participação. A gente sabe desse desafio que é justamente suportar dores na coluna. Dor lombar de qualquer ordem realmente é um problema sério. Em especial, hérnia de disco, contratura muscular, então nem se fala, quando realmente a coisa pega pesado. E vamos começar então pelas contraturas musculares, porque muitas pessoas que estão aí nos assistindo sofrem desse problema e têm dificuldade, inclusive, de buscar uma solução. Certo. Então, assim, as contraturas musculares, elas têm as mais diversas causas, Desde uma pessoa, não só uma causa física, Uma pessoa que esteja passando por um período aí de estresse, ou esteja passando por depressão, ou é muito ansiosa, Essas pessoas, elas têm a característica de desenvolver contraturas. Em especial, nessa região da cervical, ombros e na região lombar, lá embaixo, na coluna. São as duas regiões onde normalmente se desenvolvem essas contraturas. Então, uma pessoa que passa por um período de ansiedade, ela desenvolve, ou mesmo pessoas que têm um excesso de atividade no seu dia a dia, o trabalho às vezes exige muito do corpo da pessoa e da musculatura, e esses músculos acabam por respondendo, acabam por se contraturar. Má postura também é algo que leva a contraturas musculares, mas aí seria algo secundário normalmente, porque, digamos, uma pessoa que passa muito tempo sentada, teoricamente ela não deveria ter contratura, porque ela não está fazendo grandes esforços, está sentada teoricamente, mas não, essa postura sentada, ela exige muito da coluna, porque ela retifica a curvatura da lombar, então ela gera pressão, tensão sobre essa região lombar, e essa pessoa acaba se compensando, a coluna toda é compensatória, digamos.
Se tu retifica uma curva mais na parte baixa da tua coluna, mais em cima ou tu vai retificar um pouco a tua cervical ou aumentar um pouquinho a cifose dorsal, né? E isso tudo gera tensões nos músculos, porque os músculos se inserem na tua coluna, ou se inserem na tua pelve, na parte óssea, né? E tu exigindo dessas estruturas articulares, esses músculos que se inserem ali, eles passam a ter as suas fibras exigidas de maneira errada, e às vezes por um período longo. E aí acabam se desenvolvendo esses pontos de contratura, né? Esses pontos de contratura, eles são denominados até como trigger points, ou tender points, são os pontos gatilhos, né? Que é normal, às vezes a pessoa vai se palpar e sente parece um nódulo, né? Uma bolinha do músculo, e em geral bem dolorosa. Isso aí é uma fibra muscular que está com um nódulo, aglomerada mesmo, né? Que popularmente se diz embolada, né? Então, o que se faz? Tem que se investigar a causa dessas contraturas, né? Porque se tratar a contratura é relativamente simples, né? Você trata a contratura, né? Se é muito severa, você faz um acompanhamento com um médico, se utiliza um relaxante muscular também, né? Mas se tratar a contratura é fácil. O importante é se definir o porquê que essas contraturas estão surgindo, né? Sempre tem uma causa. E aí você busca a causa, trata a contratura e junto a causa daquele problema, né? Mais ou menos isso aí. Realmente tem situações bem complexas, como o senhor colocou, porque na verdade, como os fatores são múltiplos, o mais difícil ainda é de buscar, né, através da investigação, a identificação do problema em si. Esse aqui é o problema que realmente vem trazendo, inclusive, aquela situação de agravamento, porque a pessoa passa a acostumar com aquela dor e aquilo acaba sistematicamente, né, se tornando algo muito inconveniente. Crônico, né? E crônico, e por vezes a pessoa realmente passa por uma situação bem complicada. Nesse sentido, assim, doutor Henrique, eu gostaria que a gente passasse para o pessoal que está ligado lá com a gente, nessa linha de pensamento, de explanação que o senhor estava tendo até então, o que as pessoas podem fazer para minimizar, ou seja, para realmente buscar assim, a solução, a gente sabe que é através da investigação, mas para minimizar esse impacto da contratura muscular. Certo. Então, primeiramente, sempre se perguntar o porquê, né, daquilo ali está acontecendo. E depois buscar um contraponto, né? Sempre um contraponto para aquela situação. Então, boas medidas assim de se evitar contraturas musculares, né? Pessoas que têm uma tendência a desenvolver contraturas, o ambiente gelado, o ar-condicionado é algo que agrava, tá? Por isso que no inverno tu tende a ficar com os músculos mais retesados e aí as contraturas aparecem mais, né? Então, pessoas que têm a tendência a ter contratura, evitar ambientes muito gelados é uma boa dica, né? Outra, pessoas muito sedentárias, né? Uma atividade física de intensidade leve a moderada, né? Porque tu vai pegar uma pessoa com contratura muscular um pouco mais severa, não vai mandar para uma academia, né? Porque a academia tu vai levantar peso, tu vai estressar ainda mais aquela fibra muscular. Então, se buscar uma atividade que ao mesmo tempo que gera uma tonificação, provoque um relaxamento, né? Como uma natação, que aí tu faz dentro de uma piscina com água morna, isso provoca o relaxamento muscular, né? Uma atividade física que faça alongamento junto com tonificação, como pilates, é bem interessante para quem tem contraturas, né? Que é uma atividade um pouco mais, não vou dizer leve, ela trabalha fibras diferentes, né? Mas ela não exige tanta força da fibra muscular, né? E ao mesmo tempo é longa, então isso provoca relaxamento, né? Então esse tipo de atitude assim vai levar uma qualidade de vida melhor, né? Para evitar ficar longos períodos sentados, isso evita contraturas tanto na região da cervical e dorsal quanto na região lombar, né? Sempre a cada uma hora e meia levanta, dá uma mexida no corpo, se espreguiça,
e aí volta para a posição sentado, que a posição sentada é bem crítica para a coluna, né? Então é mais ou menos por aí o caminho. Muito bem. E, claro, doutor Henrique, tem situações também daquela situação de repetição de movimentos. Sim. Né? Que isso aí também deve agravar a questão da contratura muscular. Gostaria que o senhor desse uma ênfase nisso também. A repetição de movimento aí já fica até um pouco mais crítica, né? Porque tu, além da contratura, a contratura seria um primeiro sintoma e depois viriam as tendinites, né? E as tendinoses e afeta a própria articulação, se não tratado, né? Então, pessoas que necessariamente façam movimento repetitivo diariamente, obrigatoriamente, digamos, uma pessoa que utiliza muito as mãos, né? O computador, está sempre digitando. Qual a tendência dela? Sentir a região dos ombros e o antebraço, né? Então, é sempre indicado fazer alongamentos antes de iniciar o trabalho e após o trabalho. É a mesma coisa eu, como quiropraxista, né? A primeira orientação que eu tive quando entrei na faculdade de quiropraxia: vai alongar as tuas mãos e os teus braços, porque no meu dia a dia eu utilizo muito as mãos, né? Então, obrigatoriamente, antes de eu começar a atender, eu faço alongamentos específicos para os braços, né? E a mesma coisa uma pessoa que vai ficar, não vai exigir tanto do movimento dos dedos, mas vai passar um período longo sentado, né? Não é um movimento de repetição, mas o fato de tu permanecer nessa posição sentada, tu exige constantemente das mesmas fibras, se torna quase que como um movimento repetitivo, né? Então, sempre alongamento antes e depois das atividades que tu vai fazer repetição é o melhor caminho aí para se evitar possíveis contraturas e até problemas mais sérios, como tendinites e tendinoses, né? E aí vamos entrar naquela situação do LER também, né? Das lesões de esforços repetitivos, que acabam ocasionando todos esses problemas e outros mais, né? Se a pessoa realmente não tomar as providências necessárias. E situações também, né, que eu gostaria de tratar com relação à hérnia de disco, né? Que acabam causando lesões e outras situações que, inclusive, vão deparar também com essa situação aqui na hérnia de disco, que eu gostaria agora que o senhor falasse sobre isso. Hérnia de disco está em extrema evidência aí, né? Todo mundo tem um conhecido ou já teve que tratar uma hérnia de disco, né? E no próprio consultório, eu te diria que 80% dos meus pacientes para tratamento de hérnia de disco, né? Inclusive, antes de iniciar o programa, nós havíamos comentado, tratando uma moça nova com 4 hérnias de disco cervicais. 4 hérnias de disco cervicais, né? Então, é bem complicado, porque, assim, isso é uma tendência que está havendo, porque as pessoas, elas têm um ritmo bem acelerado hoje, então não tem muito tempo, assim, digamos, de cuidar. Eu vou fazer uma atividade física regularmente, eu vou me alimentar da maneira correta, o mais próximo disso possível, né? Eu vou tomar água certinho durante o dia. As pessoas não cuidam, não tomam esse tipo de cuidado, né? E são exatamente esses pequenos descuidos que levam ao desgaste do disco, né, da coluna, e a formação da hérnia de disco. Porque, assim, a hérnia, ela dificilmente se forma de forma aguda, assim. Ela, em geral, para te formar uma hérnia de disco demora anos, né? Porque aquele disco, primeiro, ele começa a desidratar, ele entra no que a gente chama a discopatia degenerativa, né? E da desidratação daquele disco, as fibras internas dele começam a se quebrar, né, se romper, e aquele material gelatinoso do centro do disco, ele começa a migrar para fora, né, formando aí a hérnia de disco, né? Claro, se a pessoa tomar um tombo, cair sentada, um acidente, obviamente vai formar hérnia de disco no estado agudo, né? Mas senão ela demora bastante tempo, e justamente assim, pela falta de uma atividade física adequada, né, pela falta de hidratação, como esses discos, eu falei, eles são quase que 80% de água, formados de água,
Se a pessoa não ingere água, esses discos desidratam mais cedo do que o normal, né? Então tu perde a saúde desse disco. A má alimentação, as pessoas estão cada vez mais com sobrepeso, e sobrepeso influi diretamente nesses discos, né? Porque eles têm que tolerar primeiro a pressão do teu corpo, força da gravidade, as atividades que tu vai fazer no teu dia a dia, né? Então a alimentação é algo que conta muito, tanto que se você vai tratar uma pessoa com hernia de disco que ela tenha sobrepeso, primeira coisa é mandar para uma nutricionista ou fazer um acompanhamento para perder o peso, porque não adianta tu querer tratar de um disco comprimido ali para te melhorar a função daquele disco, daquele segmento da coluna, se está constantemente com uma carga excessiva ali em cima, né? Então a pessoa tem que fazer, ou mesmo se vai optar por uma cirurgia de hernia de disco, essa pessoa vai ser orientada a emagrecer, né? Então isso é fundamental. A saúde, não, a gente está falando especificamente para a hérnia, né? Mas é para a saúde dela, né? Como um todo, a parte cardiovascular. Então, assim, as pessoas que trabalham muito sentadas também são muito propensas a desenvolver as hérnias de disco. Como nós havíamos comentado, quando o indivíduo senta, ele retifica uma curvatura da lombar aqui embaixo na coluna, né? Onde haveria uma curva, fica retificado, e aí, ficando reto, o peso vem reto de cima para baixo nos discos da lombar. Se existe uma curva, os vetores de pressão eles vão se quebrando e chegam reduzidos naquele disco. Um dado, assim, a pressão fica maior. Só para um dado, assim, só para exemplificar, o disco de L5, que é o último disco lá embaixo na coluna, ele sofre 3 vezes mais pressão a pessoa sentada do que a pessoa em pé. Só o fato de ficar em pé, tu reduz 3 vezes a carga sobre esse disco. Por isso da importância de não permanecer longos períodos sentados. Fica 1 hora, 1h30, levanta, toma um copinho de água, mexe com a coluna. Só o fato de você mexer com a coluna, esse disco já reidrata. Por quê? A reidratação dos discos ela acontece só com o movimento, com a diferença de pressão, ou de um alongamento, ou quando tu deita de noite, é o período que os discos mais se reidratam, porque tu tira a pressão da vertical, né? A pessoa fica na horizontal, e aí esses discos, a reidratação deles acontece, o líquido, a água, vem direto ali do corpo das vértebras para dentro do disco. Eles são estruturas avasculares, né? Não tem veia, artéria que entra ali dentro do disco em geral que leve água. Ela acontece dessa maneira. Por isso o movimento é importante, né? Não permanecer numa posição estática. É mais ou menos isso aí, sobre a hérnia de disco. E a hérnia, dependendo da compressão que ela está gerando, ela vai gerar os mais determinados sintomas, né? Se for na região lombar, ela pode dar a famosa dor ciática, né? Aquela dor para trás da perna, né? Sendo uma hérnia de disco, digamos, numa raiz como a da L3, que é um pouquinho mais acima, normalmente a pessoa refere muita dor na virilha, às vezes em órgãos sexuais, né? Se for um homem, às vezes relata dor no escroto, anterior da coxa. Enfim, cada raiz nervosa e cada localização da hérnia vai ter determinados sintomas, né? E aí, mais ou menos é isso aí sobre a hérnia. Essa é a configuração do problema da hérnia de disco. Exatamente. É um problema sério, na verdade. A gente sabe que no mundo atual as pessoas realmente ficam muito tempo sentadas e, como o senhor bem disse, a atividade física não está naquela preponderância, ou seja, para atender aquela demanda necessária para a pessoa realmente manter, né, a sua coluna, a sua lombar em condições saudáveis. Então, há uma sobrecarga, né? E, inclusive, assim, eu gostaria de fazer um outro destaque na questão que o senhor falou na posição deitado, que é a reidratação. Uhum. Também posicionamentos de travesseiros, colchões, essas coisas também implicam, tá, nessa questão da lombar. Eu gostaria que o senhor se referisse a isso também e desse esse destaque necessário. Não só da lombar, né? Assim, nem só o colchão e o travesseiro. A maneira, a posição que você dorme é muito importante, né? No caso, ou você deve dormir de barriga para cima ou de lado, né? Porque de barriga para baixo, de bruço, é complicado porque você não consegue dormir com o rosto reto na cama, né? Você obrigatoriamente vai ficar com a cabeça rotada, né? E rotando a cabeça,
seria o momento de você relaxar os teus músculos, permitir com que a sua coluna se reidrate, e você vai estar tensionando, né? Porque está tudo rotado. É comum a pessoa acordar, vai virar, chega a estar com o pescoço enrijecido, né? Então isso não é saudável, tá? Então o hábito de dormir de barriga para baixo é muito incorreto para a cervical e para a lombar, porque tu fica aumentando, criando uma hiperlordose na região lombar, né? Então a posição de se dormir é de lado ou de barriga para cima. O colchão nunca um colchão muito macio, né? Um colchão que preserve um tanto das curvas, que tenha um certo conforto, né? Que permita com que, digamos, a pessoa deite de lado e ele absorva os pesos dos ombros e do quadril, da pelve aqui, que são as regiões mais pesadas, afunde um pouquinho e logo pare, né? Então tem que ser um colchão firme, mas confortável. Então, esse seria o mais indicado. E o travesseiro, procurar buscar um travesseiro que tenha a altura do ombro, né? A altura do ombro. Exato. O importante do travesseiro é que ele tenha essa altura, né? Por quê? Quando você deitar de lado, o travesseiro se ele tiver essa altura, tua coluna fica alinhada. Agora, digamos, se o travesseiro aqui for muito alto, você vai dormir com a cabeça inclinada. Ou se for muito baixo, da mesma forma. Então, um travesseiro que respeite essa altura aqui. E aí você vai estar dormindo da maneira adequada. Eu sei que às vezes é complicado tu perder um hábito, né? Sempre é complicado perder hábito ou colocar novos hábitos. Então, uma pessoa que durma de barriga para baixo, de bruços, às vezes ela vai dormir por 1 mês, 2, meio mal, até se habituar a dormir de lado ou de barriga para cima. Mas o importante é que ela tente fazer essa mudança para a saúde no longo prazo, né? E até porque se você vai tentar tratar uma pessoa com dores articulares e ela dorme nessa posição errada, mais cedo ou mais tarde ela vai voltar a ter dor, tá? Porque tu passa muito tempo, né? Cerca de 6 a 8 horas dormindo, então é muito tempo para você dormir numa posição inadequada. Tem que se procurar uma posição correta. Sem dúvida, de fato. Então, estamos aqui conversando, doutor Henrique Tchervi, trazendo informações, orientações, inclusive, na hora de dormir, os cuidados necessários para preservar, né, a saúde do corpo como um todo, e fundamental a gente falar sobre isso. Mas, doutor Henrique, estamos chegando aos minutinhos finais do programa, e mais uma vez eu quero abrir os nossos microfones aqui para suas considerações finais, e é claro, né, enfatizando e contextualizando tudo isso que nós falamos e destacando mais uma vez a questão aí da contratura muscular, que é muito importante. Certo. Então, assim, na realidade são coisas simples de se fazer, né? Não torna as coisas complicadas, né? Às vezes você fala, tem que mudar tal hora, tem que beber mais água, tem que dormir de tal maneira, vai fazer uma atividade física leve, né? São mudanças simples e que vão te fazer bem, né? Não seja tão resistente, faça, né? Porque senão a dor vai te obrigar a fazer. Então faça por bem, comece agora, né? Aos pouquinhos, e vai mudando isso aí, que com certeza no longo prazo aí os teus músculos, a tua coluna, as articulações vão agradecer, e tu não vai precisar aí estar buscando tratamentos longos, né, para corrigir certas coisas aí, né? Mais ou menos isso. Certamente, a pessoa tem que observar bem esses pequenos detalhes, como o senhor falou, e claro que isso tudo depende da capacidade de cada um de se adaptar às novas circunstâncias e, em especial, ter aquela disciplina necessária. Na verdade, a vida nos exige disciplina. Então, nesse sentido, assim, claro, se a gente não observar isso, fatalmente teremos aí sequelas, dores e outras situações que são desnecessárias, se precavido, se a pessoa com orientação realmente respeitar os seus limites. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam,
Para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.